BMX77 hoje tenho o prazer de receber esse monstro do flat, Ricardo Lima Alemão. E aí, mano, como é que você tá? Beleza. Valeu por você dar entrevista pro nosso canal, um prazer ter você aqui. O prazer é meu, estar aqui no Cafofo do BMX77, conhecer esse monstro também na edição, tanto assim como outros menininhos monstros. Estamos aqui tendo o prazer de conhecê-lo ao vivo aqui. E pra dar início à nossa entrevista, cara, eu queria saber primeiramente o que te trouxe a Manaus. É uma longa história, né? O que me trouxe a Manaus foi justamente a gente estar organizando campeonatos aí pelo Brasil, e em 2012 eu tive o contato, né, pela internet com o Tudão, né, mais conhecido como Peter Quintelo, e pesquisei lá, né, no Google, no Facebook, procurar atletas de flatland do Brasil. Aí me interessou Manaus, né? Aí encontrei o David Peter, né, o Quintelo, e aí fiz um contato de início com ele, falando como era Manaus e tal. Ele falou que tinha bastante atleta que andava, e aí eu vim aí nessa trip aí em Manaus, em 2012, vim conheci os atletas, né? Isso me deixou bastante interessado em conhecer a cultura também de Manaus, a galera que andava, como andava, porque até então o pessoal de São Paulo conhece Manaus como a selva, né, the jungle, e acha que passa macaco pelas árvores, jacaré pelo chão, e é totalmente ao contrário, uma puta cidade, um polo industrial pesado, e o BMX flui muito bem aqui. E há quanto tempo você está na prática do esporte? Então, comecei em 94 para 95, já estou aí há 20 e poucos anos no BMX Flatland, e estamos tocando o barco, né? Fazendo alguns eventos, divulgando o Flatland pelo Brasil inteiro, né? Que é o nosso papel, a Murphy Association, e em cada distrito, cada estado levar o BMX Flat e falar do Overground Flatland Series, né? Tentar trazer para cada município, cada estado, né, melhor dizendo. E qual é o seu envolvimento com o esporte? Meu envolvimento, primeiramente, assim, eu comecei com uma empresa, uma loja, né, uma skate shop, e assim, eu já praticava o BMX Flat, trabalhava, e de repente um amigo meu falou, ó, tô com uma loja passando e tal. Eu falei, não, demorou, vou pegar essa loja e transformar. Eu já tinha uma visão ampla e bem longe, né, que era o quê? Junto com o skate, que o skate tem um mercado mais forte, eu falei, não, vou jogar uma loja de BMX dentro. E aí onde foi crescendo os leques, né? Eu fui trabalhando com flat, e agora vendo algumas paradas de street, promovo os eventos, que é patrocínio algumas coisas também envolvidas com BMX, tanto street como o BMX flat, os atletas. E o BMX não é fácil, é uma coisa bem delicada de lidar, então a gente tem que ir aprendendo e formando isso daí pra frente, né? Uma nova escola, assim como eu aprendi muito naquela época, com Drac, com Fruta, Koi, né, que fazia os eventos. Enfim, foi uma galera mais old school que veio acrescentar muitas coisas do que a gente é hoje, né? É massa a gente conhecer esse passado do BMX para saber para onde a gente está indo. Sim, o BMX tem muita história, né, meu? Desde a década de... acho que até bem mais antigo que 70, né, meu? O BMX veio, acho que dos anos 60, queira ou não, o BMX veio fundando o freestyle. Na época, né, na Califórnia, os caras não tinham como surfar, enfim, tudo isso. E os caras veio descobrindo essas atividades, que é o freestyle. E hoje a gente está aí, com uma vertente grande do BMX, né? Tanto o street park, o street rua, o flatland, o bicicross, o dirt jump. Então o BMX é muito amplo. Temos atletas aí de grande nível. Você como um cara que viaja Brasil afora, conhece muitos pilotos, o que você vê de carência no esporte e quais são os pontos positivos que você vê? Então, a carência que a gente vê em todo o estado, né? Todo o Brasil tem uma carência, né? Mas também tem um ponto positivo também. Então a grande carência é o quê? Você vai conhecer um atleta, geralmente ele não tem patrocínio, ele não tem um incentivo do município, se ele precisa viajar,
e precisa ir em algum campeonato, alguma competição, ele vai apresentar isso a alguma secretaria, alguma coisa, ele vai ali, tipo, dando o sangue dele, vai explicar, o cara não faz a mínima, entendeu? Ele não imagina o que o cara pode representar para o município. E são poucos esses caras que dão atenção para um atleta. E eu vi aqui em Manaus que, aqui o leque é bem grande, pô, é uma secretarias muito grande, os caras ouvem você, então o atleta ele tem que se profissionalizar. Tipo, o que eu me refiro a profissionalizar? A gente, como, vamos supor, vamos arrumar um trabalho, a gente precisa da carteira de trabalho, exato? E nisso o currículo, o atleta ele tem que ter um currículo para mostrar para um futuro patrocinador, alguém que vai pagar a passagem dele, ele tem um portfólio onde ele mostra todas as atividades que ele teve. Enfim, isso é muito importante para todos os atletas que querem patrocínio, querem arrumar alguma condição que o município dê para ele estar viajando, para representar o município. Ele tem que ter toda essa documentação e apresentar isso, fazendo ele profissional, certo? E a dificuldade é essa daí, às vezes o atleta ele não tem esse cunho, né? Ele quer ir lá e já achar que o cara vai patrocinar, e não é assim, ele tem que estar preparado para isso. E o ponto positivo é que o BMX tem muito atleta legal, cara, muito atleta também, tem bastante profissionalismo, atletas que falam bem, conversam bem, andam bem. A gente tem um exemplo aqui em Manaus, que é o Márcio Soares, assim como outros atletas também de Manaus. O Márcio é um cara que está indo em todas as competições atualmente do Overground, esteve no Chile, na Argentina também, representou o país, o Brasil, foi os atletas mais de Manaus que esteve presente, e isso é muito importante, né? E em São Paulo também a gente tem muito atleta, Brasil inteiro, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Sul, entendeu? E isso, se o BMX se unir, cara, tanto da mente de um streeteiro, como de um flatlander, como de um cara que pratica dirt, se unir, os projetos vão funcionar, e esses caras é que vão fazer a diferença amanhã em qualquer atividade que eles colocarem em prática, em plano. Então isso é muito importante para o BMX. O BMX só vai agregar, só vai somar, só vai ganhar com isso. Tá? Qual é o tipo de música que você costuma ouvir quando tá dando um rolê de bike? Quais bandas que você gosta? O que te influencia? Opa, sim, isso. Uma sessão sem música, cara, é uma sessão morta. Tipo assim, claro, o atleta ele necessita muito andar, ter uma concentração, mas além disso ele precisa estar drenado. E o que faz ele estar drenado é o estilo de música. Eu ouço muito hip hop, muito hardcore, punk rock, entendeu? Tipo, muito jazz, muito funk, não funk que vocês estão vendo aí, esses funk americano, assim como temos bastante funk brasileiro também de qualidade. Então são músicas que agregam, que tem uma cultura, que passam uma informação, onde o atleta ele vai também buscar algo além daquilo. Não é só andar de bike, ele vai querer conhecer um pico, ver uma arquitetura, tudo em forma, tudo em forma da música, entendeu? Imagine um mundo sem música, como seria esse mundo sem música? Então a música é fundamental para uma sessão, assim como para uma formação de um ser humano, né? Com certeza, um mundo sem música acho que é um mundo triste, é um mundo cinza, né? Exatamente. Se você pudesse dar um conselho para quem está começando no esporte agora, está chegando, está iniciando, o que você diria? Então, o que eu diria para alguém que está começando? Começar a buscar informação nas redes sociais, que hoje a devasta é enorme, e está sempre indo atrás de conhecimento. Vamos supor que um atleta ele quer começar a andar de BMX. De repente ele vai atrás de um lugar, geralmente é em pista ou algum pico de street, de flatland, enfim. Ele vai tentar se comunicar com esse atleta, porque a comunicação é muito importante. Hoje a gente está perdendo muito esse meio de comunicação, sabe? Tipo, é muito coisa de WhatsApp. Então é legal você ter um contato com o atleta. Às vezes um atleta ele está lá treinando, focado, e não vai dar aquela atenção pro cara, tipo, tá começando ali. Então isso é muito importante. Para quê?
para eles terem uma comunicação, perguntar como que faz aquela manobra, como ele executa. Então essa parte de informação. E nas redes sociais que o atleta vai ver tudo ali, ó, o manual, né, informativo, o manual. Então galera, era isso. Alemão, muito obrigado pela força, velho. Você veio agregar aqui em Manaus muito. Toda essa correria que você fez o dia estar aqui, a gente não tem palavras para agradecer. É muito importante porque aqui por a gente estar um pouco distante do resto do país, às vezes é um pouco difícil. E é muito importante essa ajuda que vem de fora pra gente. Então, velho, coração, obrigado pela entrevista. Eu tenho a agradecer ao BMX 77 e falar, né, que esse fundamento de eu estar aqui é para trazer também uma etapa do circuito brasileiro de BMX Flatland, que é para agregar, trazer também esse turismo para Manaus, trazer esses atletas que precisam conhecer esse lugar maravilhoso, o pulmão do Brasil. Meu, aqui tá vida, cara. Então, venham conhecer, venham fazer uma trip, venham buscar esses meninos. BMX 77, só teclar no canal. É isso aí, o Muff Association agradece a entrevista BMX 77. É isso aí galera, valeu, não esquece de deixar curtida aí, se inscreve no canal e até a próxima. Falou!